Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, clica aqui no sininho para não perder nenhum vídeo. E o tema de hoje é sistema respiratório. Se já gostou do tema, deixa o like e vem comigo. Bom pessoal, então para começar, vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do sistema respiratório. Bom, o sistema respiratório é composto pelas cavidades nasais, pela faringe, que tem comunicação com a boca, pela laringe, que tem uma estrutura chamada epiglote, que faz comunicação com o esôfago. E essa estrutura é muito importante porque durante a nossa deglutição ela tapa, ela fecha a traqueia para que o alimento não entre no sistema respiratório e ele vá para o estômago normalmente. Depois da laringe nós temos a traqueia, que é um órgão tubular. No final da traqueia, ela se divide em duas partes, que são os brônquios. Os brônquios se ramificam em bronquíolos e a porção final do bronquíolo é o alvéolo pulmonar, que é justamente a parte do pulmão que vai realizar as trocas gasosas ou a hematose. Então vamos ver como que funciona a respiração. Bom, a respiração de verdade mesmo não acontece no sistema respiratório. A respiração ocorre em nível celular, lá dentro da célula pela mitocôndria. A gente já falou sobre isso aqui no canal na aula de célula eucarionte. Então confere lá depois para ver que é a mitocôndria quem faz a respiração. Porém, o sistema respiratório está encarregado do quê? Principalmente absorver oxigênio para ele chegar até a mitocôndria e ela utilizar esse oxigênio para a respiração e produzir a nossa energia. Então, a função do sistema respiratório é justamente absorver oxigênio, certo? E liberar gás carbônico, CO2. De que forma? Tudo acontece por uma diferença de pressão do ar e a pressão interna do nosso corpo. E nós temos músculos que vão trabalhar nisso, que são o diafragma, nem coloquei o nome dele aqui, mas é esse, diafragma, e os músculos intercostais, que não deu para representar nesse desenho, mas ele fica entre os ossos da costela, que abrem a nossa caixa torácica para favorecer a entrada de ar durante a inspiração. E quando a gente vai expirar, eles relaxam e voltam à posição normal. Depois a gente fala um pouquinho melhor sobre esses processos. Vamos aqui para o alvéolo. Então eu fiz um desenho, um esquema do alvéolo e os capilares sanguíneos. O capilar sanguíneo representado de vermelho é por onde vai estar circulando sangue rico em oxigênio e no azul sangue rico em gás carbônico. Bom, o ar passou por todos esses tubos do sistema respiratório. Entrou pelas cavidades nasais, passou pela faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo e chegou ao alvéolo. Então o ar está chegando aqui, ó, rico em oxigênio. O oxigênio atravessa a parede do alvéolo, aqui, atravessa a parede do capilar e entra no sangue. Na verdade, o sistema respiratório trabalha em conjunto com o cardiovascular, que é tema de uma próxima aula nossa aqui no canal. Ao mesmo tempo, né, que o oxigênio chegou aqui, veio nessa direção, entrou no capilar, o gás carbônico vai fazer o processo inverso. Ele está chegando aqui, CO2, produto da respiração feita lá pela célula. O CO2, vamos considerá-lo como tóxico, ele não pode ficar no nosso organismo por muito tempo. Chegou no sistema respiratório via sangue, ele atravessa o capilar, atravessa o alvéolo e daqui ele volta para a atmosfera. O processo da expiração. Mas como que isso acontece? Eu já adiantei para vocês e falei que é por uma diferença de pressão. Então agora vamos ver realmente como que funciona essa diferença de pressão para entrada e saída do ar do nosso sistema respiratório. Bom, gente, voltei agora para a gente discutir como que ocorrem os movimentos respiratórios que a gente conhece como inspiração e expiração. Bom, in significa dentro.
E ex ou ex significa fora. Só para iniciar. Bom, tanto a inspiração quanto a expiração são controladas por músculos. Quais são eles? O diafragma, que fica abaixo dos pulmões, e os intercostais, que ficam entre as costelas. Então, vou colocar aqui, controlados por dois músculos. Diafragma, intercostais. Bom, durante a inspiração, o que acontece? O ar tem que entrar para a nossa cavidade torácica. Tanto o diafragma quanto os intercostais vão contrair. Na hora que eles contraem, o diafragma, que fica abaixo dos pulmões, na contração ele abaixa. Os intercostais abrem as costelas, fazendo o quê? Com que a pressão interna do nosso organismo fique menor que a pressão atmosférica. E aí o ar entra, como se ele fosse sugado. Bom, então, gente, a inspiração, ela ocorre por contração dos músculos. Quais músculos? Diafragma e os intercostais. Contraíram, a pressão do nosso organismo fica menor. Então, na inspiração, a gente acaba tendo uma baixa pressão interna. Não confundam essa pressão interna com pressão arterial, aquele negócio de pressão alta, pressão baixa, não tem nada a ver uma coisa com outra. Essa aqui é uma pressão natural que o nosso corpo vai exercer durante o processo de inspiração. Por quê? Para facilitar a entrada do ar. Sendo que a pressão atmosférica fica maior, ela vai para um caminho onde a pressão esteja menor. Na expiração, o que acontece? Justamente o processo inverso da inspiração. Então, a expiração vai ocorrer pelo relaxamento desses músculos. Quais músculos? De novo, diafragma e os intercostais. Quando eles relaxam, eles diminuem o volume da caixa torácica e aumenta a pressão do nosso corpo, a pressão interna da caixa torácica. Então, ocorre aqui, ó, uma alta pressão interna. E aí o ar sai, ele é como se fosse expulso do nosso corpo. Então, na expiração, o ar sai. E aqui na inspiração, só para a gente completar, o ar entra. Certinho? Vamos agora entender qual é a função do nosso nariz no sistema respiratório. Bom, gente, agora como eu falei para vocês, vamos entender como que funciona o nosso nariz. Como funciona o nariz? Ele tem alguma função? Tem. Bom, primeiro, o nosso nariz é a nossa porta de entrada. Ele é um orifício por onde vai entrar o ar. E o ar, principalmente nas grandes cidades, ele não é só composto por aqueles gases como oxigênio, gás carbônico, argônio. O ar, ele tem um monte de porcaria misturada nele. Algumas partículas vindo de poluição, vindo da fumaça de carros, vindo de fumaça de indústrias, areia. E o nariz precisa preparar o ar que vai entrar no nosso corpo para a gente evitar essas porcarias que estão diluídas no ar atmosférico. Então, ele é composto internamente por alguns mecanismos de segurança. Primeiro, o nariz tem pelos bem na entrada da cavidade nasal. Esses pelos vão fazer uma filtração. De que tipo? Vai reter o máximo de partículas grandes, grandes entre aspas, né? Partículas grandes, para não chegar ao nosso pulmão, como poeira, alguns ácaros, fungos, esporos de fungos, germes, bactérias. Então, ele vai fazer a primeira filtração. Então, impede a entrada de partículas. A segunda barreira do nariz é a mucosa. Mucosa nasal, que fica um pouco acima dos pelos. A mucosa nasal, ela produz o muco, que é uma substância nem líquida, nem sólida, meio gelatinosa, que vai reter as partículas que os pelos não conseguiram segurar.
partículas menores do que aquelas filtradas pelos pelinhos do nariz. Bactérias, poeiras, alguns vírus ficam retidos ali no muco, grudam, como se fosse uma cola. E além disso, a mucosa, né, que é envolta ali, tem vários vasos sanguíneos. No caso, esses vasos sanguíneos são de pequeno calibre, são os capilares. E em decorrência da nossa circulação, do nosso calor interno, a mucosa também vai fazer aqui, pelos vasos sanguíneos, o aquecimento do ar. Então vai aquecer o ar para ele não chegar frio nos nossos pulmões. O nosso sistema respiratório é muito sensível às mudanças de temperatura. Tanto é que em épocas mais frias ocorrem com maior frequência doenças do tipo respiratório. Bom, pessoal, agora fica ligado que vem para vocês aí o desafio da corujinha. Voltei, pessoal. Conseguiram decifrar o desafio da corujinha? Moleza, né? Então ela perguntou: quando ocorre a inspiração, a pressão do ar atmosférico é maior ou menor do que a pressão da nossa caixa torácica? Então eu falei para vocês que a inspiração ocorre por uma diferença de pressão do ar atmosférico com a nossa pressão da caixa torácica. E a inspiração, no caso, é a entrada de ar. E para o ar entrar, a sua pressão externa, ou seja, a pressão atmosférica, tem que ser maior que a pressão da caixa torácica, para o ar poder ir para uma diferença de pressão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like se ainda não deixou. Curte as nossas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou no direct do Instagram, @euadorociência, e até a próxima aula.